feridas como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, da nossa voz em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos dê vitória no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida. Não medi meu suor. Sejam todos bem-vindos a esse programa especial da Semana Santa. Hoje, Sexta-feira Santa, aonde Jesus, sendo o Filho de Deus, foi elevado à cruz e com ele, todos nós, elevados à cruz de Cristo. Nesse programa de hoje, nós temos a participação ao vivo do nosso querido Padre Francivaldo do Nascimento Albuquerque. Seja bem-vindo, Padre, a sua oração inicial e sua saudação a quem está nos acompanhando em casa nesta Sexta-feira Santa. Meu bom dia a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão. Estamos mais uma vez dando início a essa reflexão do Tríduo que ontem essa televisão muito bem preparou para você que está em casa, para que você possa mergulhar nesse grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, pela via, pelas ondas e pela imagem, nós possamos, pela via da oração, fazer com que esse mistério seja a fonte de enriquecimento de nossas vidas. E agora quero com você rezar essa oração que as igrejas hoje rezaram do mundo todo. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Que Jesus possa, neste dia de dores, nesse dia onde o seu sofrimento é o grande objeto da nossa reflexão, da nossa contemplação e, acima de tudo, da iluminação de nossa vida para a superação das dores que nos faz sofrer e que dificultam a nossa caminhada. Vossa paixão, Jesus, é exatamente o pré-requisito para a ressurreição, para a libertação de todos os homens e mulheres. Nós queremos e pedir, Jesus, nessa sexta-feira, que a tua paixão seja única no coração de todos os brasileiros, neste momento tão divididos, pessoas que se ameaçam, que se anulam, que destroem o outro por causa de ideologia, de ideias, de pessoas ou de políticos. E aí vai se criando a desvalorização da pessoa humana criada à imagem do Pai do céu, à imagem de Deus. Que essa tua paixão, Jesus, ilumine este país, esse povo, para que a unidade seja exatamente a grande marca, onde as pessoas se encontram em torno de objetivos, de políticas que nos libertem, que nos tragam a justiça, a paz e o direito, para que assim sejamos todos, nessa sexta-feira, enriquecidos, que passamos a devida correção do nosso pensamento, das nossas ideologias, das nossas escolhas mal feitas, da nossa falta de respeito para com o outro, destruindo pessoas através das redes sociais, enfim, agressões e mais agressões absurdas jamais vistas na história. Que a tua paixão, que o teu sangue redentor, Jesus, possa lavar o pecado de toda essa nação dividida pelo ódio, pela ilusão, pelos fake news,
que modificaram, que mexeram com a mente das pessoas e que hoje vivemos um país sangrando de ódio, de dor e de morte, por se afastar da tua paixão, Senhor Jesus, que nos redime. Volve, ó Senhor, vosso olhar sobre esse país, que o teu grito de quando foi levado à cruz atrair todos nós a vós, seja ele tocado e ouvido por cada um de nós brasileiros, que tenhamos uma só paixão, Jesus, a tua paixão que nos une, que nos redime e que nos liberta verdadeiramente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acende com brandura para a ovelha perdida, não mede meu suor. Por onde formos também nós, e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Com essa belíssima oração inicial do nosso querido Padre Francivaldo, nós damos início a esse programa especial na Sexta-feira Santa, já pedindo a Jesus que Ele nos abençoe e que nesta sexta-feira a gente possa fazer uma forte experiência com o amor de Jesus que nos cura e que nos liberta. E antes de qualquer outra coisa nesse programa, nós queremos trazer essa mensagem, essa reflexão do Papa Francisco, que se encaixa verdadeiramente no sentido desta Sexta-feira Santa. Ele pede que a igreja se preocupe com as pessoas que sofrem. E quantas pessoas estão sofrendo neste momento? Seja na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, pelo mundo inteiro. Tantas realidades que nós conhecemos e outras que nós sequer chegamos a imaginar, de realidades sofridas e duras que irmãos estão vivenciando nesse momento. Então, ao lado do Cristo crucificado, que também sofreu, sendo homem, sentiu na pele o sofrimento. Vamos ouvir essa declaração tão forte do Papa Francisco, para que ela chegue diretamente nos corações de cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Reflexões do Papa Francisco. Atenção para com quem sofre. O que sentimos no coração quando caminhamos pela rua e vemos o sem-teto? Vemos as crianças sozinhas, que pedem esmola. Não, mas esses são daquela etnia que rouba, E sigo em frente, faço assim. Eu acredito que o sem-teto, os pobres, aqueles abandonados, e até mesmo os sem-teto bem vestidos, porque não têm dinheiro para pagar o aluguel, porque não têm trabalho. O que eu sinto? Isto faz parte do panorama, da paisagem de uma cidade, como uma estátua, a parada do ônibus, os correios. Os sem-teto também fazem parte da cidade. É normal isso? Fique atento. Fiquemos atentos. Quando essas coisas em nosso coração
passam como normais. Sim, mas a vida é assim. Eu como e bebo, e para tirar-me um pouco o sentimento de culpa, dou uma oferta e sigo em frente. Se penso assim, este caminho não é bom. Essa é uma declaração forte do Papa Francisco. Padre Francivaldo, nós temos hoje um Papa que diz abertamente de que a igreja deve se preocupar com aquelas pessoas que estão sofrendo. E não somente sofrendo aquela dor da carne, mas aquela dor espiritual, aquela dor social, tantas formas diversas que a dor aflige o ser humano. Como é que o senhor avalia uma declaração dessa vindo de um Papa, um grande líder mundial? O Papa, como homem de Deus, ele tem exatamente, carrega na sua própria alma, no seu coração, as preocupações de Jesus presentes no Evangelho. O Evangelho de Marcos vai mostrar exatamente Jesus colocando para os apóstolos, para o mundo: tenho compaixão dessa gente que está cansada e abatida como ovelha sem pastor. E hoje nós vivemos no Brasil esse clima, o povo no estado de abandono, medo. Quantas pessoas hoje estão com medo e quantas pessoas hoje já estão sofrendo porque perderam seus direitos? E mais ameaças estão vindo de perdas de direito do povo. Basta sentirmos o clima da reforma da Previdência para os pobres, que é exatamente tirar garantias, seguridades e colocar os pobres, além de desprovidos, diminuídos, subtraídos, nos poucos ou das poucas garantias de recursos, eles estão numa situação de poderem ser isolados, desprovidos totalmente das garantias que a Previdência e a Constituição garante a cada um deles. Se olhar exatamente todos os segmentos, se você olhar a juventude, vamos perceber que a estatística dos jovens desempregados, sem saídas, ou voltados para a droga, essa estatística de suicídio subiu de 15% para 35%. Se você for olhar os idosos, até no mundo dos idosos, já recentemente, o número de mortes já começa a crescer, já tendo visto com esse pavor, né, de as pessoas não poderem mais se aposentarem, né, ficarem perto e morrer antes de se aposentarem. Os seguros, enfim. Nós vivemos um momento de dor, de perplexidade, de ameaças, de medo. E o que fazer diante de tudo isso? Os apóstolos estavam também trancados no cenáculo, né? E com medo. E Jesus bate, ou melhor, e entra e se coloca no meio deles. E vai colocando no coração de cada um: não tenhais medo, eis que estarei convosco até o fim da vida. E o Papa quer colocar isso para os pastores, para as igrejas, para os políticos, para os líderes. Todos são pastores. Se o povo sofre, padece, tomba, se é envolvido pela violência, é porque os pastores não estão cuidando bem deste povo. E este dia de hoje é o dia para que cada um na cruz se encontre com a sua missão, com a sua responsabilidade, de não fazê-la ou nem cumpri-la diferente do que fez Jesus. Ele cumpriu a sua missão, ele amou os seus, amou-os até o fim. E depois da cruz de Jesus, sua missão cumprida plenamente, e no final o prêmio foi exatamente a negação total pelos seus, o ultraje da humanidade, a negação da humanidade, as acusações, prisão. Ele foi preso, ele não teve direito à defesa, ele foi condenado, ele foi à cadeia. Eu estive no lugar onde Jesus foi preso. Como eu fiquei triste de ver aquele lugar, aquele buraco triste, né? Onde se colocava uma escada e o preso descia e depois tirava a escada, ele não podia mais sair dali, aquele lugar triste. É assim hoje está o povo, né? Caminhando para esse buraco,
para essa prisão, essa cadeia social. Esta semana já se anunciou no Brasil a possibilidade real, que é o interesse do ministro da Economia, acabar com o SUS, a saúde. Meu Deus, para onde iremos? O FGTS, a Previdência, tudo isso gera um grande impacto negativo, de desemprego, falta mais de moradia, enfim, pessoas mendigando nas ruas. E aí é preciso, nesse momento de dor, da paixão de Jesus, focarmos nossa mente. O Brasil deixar de os brasileiros brigar com o brasileiro. Porque na proporção que o povo está dividido contra si mesmo, né, vem alguém de fora, como estão fazendo muito bem os Estados Unidos, né, se aproveitando das brigas, dos conflitos internos do Brasil, que cada vez crescem, e nós vamos ficando um povo mais fraco, mais desprovidos de possibilidade de mudança e de libertação. O Papa é, neste momento, a voz de Deus no coração dos brasileiros. E o senhor tocou novamente nesse assunto da reforma da Previdência, que é o que hoje rende muitos comentários, inclusive a própria Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, já se posicionou veementemente contrária à reforma da Previdência. Segundo o documento da CNBB, essa reforma proposta pelo governo Bolsonaro atinge principalmente os pequenos, os mais pobres, aqueles que sofrem, como disse agora há pouco o Papa Francisco. E nós temos uma reportagem da TV do Trabalhador, que inclusive foi disseminada nas redes sociais, e nós selecionamos também para esse programa, porque, segundo os números recentes, essa discussão da reforma da Previdência aumenta ainda mais o número de desempregados. Vamos acompanhar a reportagem, daqui a pouco eu gostaria que o senhor pudesse comentar. Seu Orlando é um dos 13 milhões de desempregados no Brasil. Há um ano procura emprego de porteiro neste centro de apoio ao trabalho em São Paulo. Ele já é aposentado, mas o dinheiro não é suficiente. Se eu ver o benefício é 900 e poucos reais, o aluguel é 800 reais, o benefício é pouco, né? Então, tira o aluguel, tira as coisas, a gente tem que trabalhar, porque senão não dá para manter o sustento suficiente, né? Na fila para tentar uma nova colocação, também estava a dona Maria Imaculada, de 64 anos. Ela sobrevive de bicos e da indenização que recebeu do último emprego. Eles olham muito a idade. De vez em quando, eu acho umas diarinhas por dia, né? Mas... estou tirando daquilo que eu recebi. Ao propor a chamada reforma da Previdência, o governo Bolsonaro promete economizar R$1 trilhão em 10 anos. Mas, em vez de ser boa, essa suposta economia pode ser um tiro no pé no desenvolvimento do Brasil. O economista Marcelo Manzano afirma que, na verdade, o governo vai tirar R$1 trilhão da economia. Ele calcula que o PIB, a soma das riquezas que o Brasil produz, pode deixar de crescer 1 ponto percentual ao ano se a reforma da Previdência for aprovada. Em 10 anos, né, a meta é retirar R$1 trilhão de benefícios que seriam concedidos para beneficiários da Previdência, e grande parte desse montante de R$1 trilhão, na verdade 800 bilhões, seriam destinados à população, a pessoas, né, aposentados ou beneficiários da assistência social que têm baixa renda. Elas usam imediatamente esse dinheiro para viver. Vão no supermercado, pagam as suas contas. Portanto, esse dinheiro retorna para a economia como demanda para outros setores. É o que os economistas chamam de efeito multiplicador. Se o governo está retirando esse dinheiro das famílias, o efeito multiplicador não acontece. Podemos supor que a economia deixará de crescer 1% ao ano em função dessa retirada de recursos da aposentadoria. E com 1% a menos de crescimento ao ano, nós teremos 500 milhões de emprego a menos a cada ano em que, se for aprovada a Previdência nos moldes que o governo está apresentando. O professor lamenta que os empresários tenham dificuldade para perceber os efeitos colaterais da reforma previdenciária na economia. Eles pensam muito mais diretamente nos seus custos individuais, no que a gente chama na lógica microeconômica. Então, ao ouvir dizer que o custo dos encargos trabalhistas vão reduzir, o empresário já faz a conta e fala: o meu lucro vai aumentar, eu vou ter uma despesa menor com o trabalhador,
Acho ótimo, vamos fazer isso. Só que ele não pensa nos momentos seguintes. Há, de fato, uma miopia, mas, infelizmente, ela tem que ser enfrentada. Padre Francivaldo, essas são as pessoas que sofrem e que estão sofrendo e muitas outras que irão sofrer caso essa reforma seja aprovada. A questão da reforma é algo tão evidente que, em palavras curtas e claras, as pessoas revestidas de ideologias ou de apego às pessoas, ou palanque armado até hoje, elas não querem ver a gravidade, algumas pessoas não querem ver a gravidade de esta possível, que ainda não aconteceu, reforma da Previdência. E aí o povo tem que tomar uma decisão, chamar por São Bento antes da cobra morder. O Brasil é um país presidencialista, mas quem define tudo é o Senado e a Câmara dos Deputados. O povo pode se movimentar e ver que exatamente esse tipo de proposta que está se fazendo no Brasil é para que o que se possa valer no Brasil e ser prestigiado é o sistema tributário. E, de modo especial, a questão monetária, bancos, povo, gente, isso é um detalhe nessa reforma. E quando gente for detalhe numa reforma previdenciária, parece até o fim da humanidade. E aí Deus não está. Ele veio para que todos tenham vida, vida em abundância. Ele veio exatamente para que a boa nova, a prosperidade chegasse para todos. E hoje nós não podemos celebrar a paixão, as dores de Jesus, toda a injustiça que Jesus passou, deixando de lado o cenário, as dores, as injustiças, as ameaças que o povo está passando. Se existe uma grande ameaça hoje para o povo, é exatamente essa reforma da Previdência, se por acaso ela for aprovada nesses termos, que eu acho que seria o fim do Brasil. E hoje é exatamente toda a teologia bíblica, o servo sofredor que o profeta Isaías descreve, onde ele é agredido, sua face é batida, sua barba é puxada, mas silenciosamente, ele caminha para o matadouro, para a missão ser cumprida. O povo, nesse momento do Brasil, um grande silêncio, envolve o povo. Até essa semana, quem não se lembra, o povo tem que saber. Quando o jornalista denunciou exatamente alguns ministros supremos que receberam propina, outros membros dos colegas que são do colegiado, que é uma corporação muito forte, automaticamente fez uma intervenção ditatorial, só na ditadura se faz isso, e mandou que a matéria fosse tirada de imediato, das redes sociais e tudo. Quer dizer, nós já estamos vivendo um momento de ameaça muito forte, de não poder falar. Na ditadura, quando alguém falava, era muito fácil. Pegava-se, colocava no avião e jogava no Oceano Atlântico, ou nas grandes cachoeiras do Grande Rio do Brasil, ou ia para uma câmara, uma sessão de tortura até a morte. Só sabe o que é uma ditadura quem passou por ela. Quem teve sua família, filhos, pai, quem não sabe nada, fica só dizendo, se voltasse, aquele regime da ditadura. Quem esse ano desejou comemorar a ditadura é porque não tem Deus dentro de si. É porque não pensa no outro. É porque é um egoísta, é um cego histórico. E um homem sem história é um homem sem futuro, sem Deus, sem ética e sem humanidade. Não tem alma. Então, é preciso construir um Brasil, é preciso superar o preconceito, as divisões e perguntar, nós estamos brigando contra quem? Estamos brigando pelo quê? Para quê? O que é que nós queremos com nossas brigas? E, de fato, a gente tem exatamente coisas palpáveis. Quais são as grandes políticas públicas que a campanha da Fraternidade desse ano cobra, Políticas públicas. É a obrigação da sociedade brigar por ela. Mas o que a gente está vendo é o quê? Retiradas de direitos públicos, constitucionais, consolidados, enfraquecimento do povo, é antecipar um salário mínimo para o futuro, e quando o cabo chega lá, já está só a metade desse salário. Para onde nós vamos se isso proceder, esse tipo de encaminhamento de políticas públicas e salariais? Então, esse tempo,
A cruz de Jesus, a paixão, a Semana Santa, não é para a gente se embriagar, beber e esquecer a reforma, esquecer o Brasil e esquecer as ameaças. Não. É preciso um engajamento maior. É preciso se deixar se lavar pelo sangue de Jesus e a gente se libertar do palanque da política, das promessas mentirosas, dos fake news que ainda estão enganchados na mente e no coração de muitas pessoas que não fizeram ainda uma lavagem, uma catarse, um vômito dessas coisas erradas, e não está batendo no próprio irmão, no outro, está achando de direita ou de esquerda. Finalmente nós queremos um Brasil digno. Nós queremos que os brasileiros sejam respeitados, que as políticas públicas sejam direcionadas aos homens e às mulheres, não apenas para bancos, para sistemas financeiros, e o povo ficando desprovido, mais fracos. Será que nós não estamos vendo 14 milhões de irmãos nossos que estão aí desempregados, jogados na rua? O que é uma família desempregada hoje? Não dá para você perceber a revolução do que é uma família faltando água, o dinheiro do aluguel, da energia, o pão, enfim. Parece o fim do mundo. E uma família dessa não tem mais moral para ela, não tem mais ética, ela está capaz de fazer tudo, de matar, de roubar. E que país nós queremos se a gente continuar indiferente a tudo isso que está acontecendo? A esses fatos recentes da televisão, onde a Justiça Suprema manda cala, se acuse todo mundo, menos a nós. Quer dizer, isso não se pode. O mínimo que pode acontecer num país é a liberdade de expressão no sistema democrático. Onde não há liberdade de expressão, há tentativa de conspiração, né? E nós não podemos ser uma pátria de conspiradores, mas de lutadores, de homens e mulheres, que na unidade, país unido, ele seja capaz de construir as políticas públicas que redima, que liberte e que dê exatamente qualidade de vida ao nosso povo. Um Brasil para todos. Essa reforma que é o quê? Um Brasil para alguns, para poucos. Todas as mensagens de Jesus são máximas universais, que todos tenham vida. Quando eu for elevado à cruz, atrairei todos a mim. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e abatidos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, enfim. Jesus quer colocar exatamente essa possibilidade dentro do coração de cada um de nós. E essa posição, essa atitude profética de não permitir, né, que exatamente que nós sejamos anulados, como que a paixão de Jesus não tenha mais força, como que a sua ressurreição não nos encoraje mais, e deixemos que tudo esse rolo da morte possa nos matar. A paixão de Jesus é exatamente a inspiração de nossa luta e de nossas forças. Nós temos outra declaração do Papa Francisco, que ela se encaixa justamente no cenário atual que o nosso país vivencia, de um verdadeiro mar de lama de corrupção. E o Papa condena veementemente a corrupção, que inclusive aflige os mais pobres, porque aquele dinheiro que é retirado da saúde, da educação, das políticas públicas e desce no ralo da corrupção, acaba prejudicando quem está na outra ponta. Crianças que não têm acesso a um médico, crianças que não têm acesso a uma boa alimentação, crianças e jovens que não têm acesso à educação, a estudar, padre. E eu gostaria que o senhor pudesse comentar em cima dessa declaração do Papa Francisco, que repercutiu internacionalmente. A corrupção. Nós lemos muitas vezes nos jornais que foi conduzido ao tribunal aquele político que enriqueceu magicamente. Foi levado ao tribunal aquele empresário que ficou rico como por magia. Ou seja, explorando seus operários. Fala-se também de um prelado
que enriqueceu muito e deixou a sua função pastoral para cuidar de seu poder. Assim, os corruptos políticos, os corruptos de negócios e os corruptos eclesiásticos estão em todos os lugares. E temos que dizer a verdade. A corrupção é justamente o pecado mais acessível para alguém que tem autoridade sobre os outros. Seja econômica, seja política, seja eclesiástica. Todos somos tentados pela corrupção. Porque é um pecado muito acessível. Porque quando alguém tem autoridade, se sente poderoso, se sente quase como um Deus. Por isso Jesus dizia: vejam como os chefes das nações tiranizam o povo. Como os seus príncipes os oprimem. É a corrupção. É uma tentação de cada dia. Eu entendo que um político, um empresário, um prelado pode cair nesse pecado. Depois deve arrepender-se. Mas a pergunta que eu me faço é esta: quem paga a corrupção? A corrupção paga aquele que te traz a propina? Não. Isto faz o intermediário. A corrupção paga o pobre. A corrupção deste rei apagou Nábot. O pobre homem fiel à sua tradição, fiel aos seus valores, fiel à herança recebida do seu pai. Se falamos dos corruptos políticos ou dos corruptos econômicos, quem paga isto? Pagam os hospitais sem medicamentos, os doentes que não recebem atendimento, as crianças sem escola. Esses são os modernos Nábots que pagam a corrupção dos grandes. E quem paga a corrupção de um prelado? Pagam as crianças que não sabem fazer o sinal da cruz, que não recebem catequese, que não são acompanhadas, pagam os doentes que não são visitados, pagam os encarcerados que não recebem atenções espirituais. Os pobres pagam. A corrupção é paga pelos pobres. Pobres materiais, pobres espirituais. Então, Padre Francivaldo, diante de uma declaração tão forte como essa do Papa Francisco, que se encaixa no nosso cenário atual, tantos e tantos que nós conhecemos, que chegamos até a admirar, estão hoje ou presos ou então sob investigação da justiça e que, lamentavelmente, se sujaram com a lama da corrupção. O que o Papa está falando para os brasileiros não é o que se possa imaginar que seja uma questão genérica para o mundo. O Papa conhece muito bem o Brasil. O Papa sempre conversa com os cardeais brasileiros, a nunciatura. Ele está vivendo e ele está sofrendo esse momento que nós estamos sofrendo no Brasil. Só os insensatos, os loucos, os doentes não sofrem nesse momento pelas pessoas que sofrem nesse país. A corrupção hoje ela atinge exatamente as classes mais altas.
Quem eram os grandes praticantes da corrupção do Brasil? Os grandes cartéis, as grandes empresas, as licitações do Brasil, todas elas acontecidas mediante fraudes, propinas. E nós vimos essa semana que essas propinas chegavam até o Supremo Tribunal, né? Desembargadores, juízes. Há poucos dias um desembargador do Ceará foi afastado gravemente, não sei se foi preso também, por questão de venda de sentença. Então é um país onde a corrupção permeia e estão encontrando remédio para a corrupção exatamente sacrificando os pequenos servindo de bucha, de lenha, de carvão, de combustível para queimar, não é? Esse palheiros de corrupção no país. Mas isso é triste, mas ninguém pode ficar calado. Um segmento da imprensa das redes sociais foi calado, mas a imprensa menor não vai ficar calada. O povo não vai ficar calado. É claro que tudo passa. Nesse momento está passando. E o Papa quer dizer que a corrupção está aí. O Brasil se começou, fez todo um jogo de corrupção. E os próprios juízes que estavam envolvidos e procuradores, eles já criaram outra estrutura de corrupção, de se apoderarem, né, do dinheiro da própria corrupção, né, onde foi resgatado. Quem não está vendo todo dia, né? 8 bilhões e 500 milhões, né, juízes e procuradores se apoderando desse dinheiro. Isso é grave. Você imagina o restante da sociedade. Então, é uma questão de fé. O Brasil, mais do que nunca, tem de resgatar os paradigmas da fé, para que a gente possa dizer a nossos filhos em casa, sem ética, sem moral, não pode construir filhos, homens. Porque assim que nasce uma criança no país, ela já é instruída, já se coloca nela o chip da corrupção, né? Já para nascer corrupta. A criança já nasce devendo aos Estados Unidos. E como nós estamos caminhando, essa política do Brasil, é para daqui a poucos dias, o Brasil está tomando dinheiro aos Estados Unidos, voltando ao FMI, e, enfim, qualidade de vida se perdendo, a oportunidade, como diz o Papa, medicação, o SUS se acaba, FGTS passa para os bancos privados e fica o que para o povo? O povo fica gritando, sofrendo e morrendo como ovelha sem pastor. Até quando? E essa Semana Santa hoje, a paixão iluminadora de Jesus, o sofrimento, tem que ser colocado ao lado do povo. Ou ninguém está sentindo nada, ou ninguém está percebendo toda essa ameaça, esse clima de dor, de sofrimento e, acima de tudo, de massacre. Retirar direito é mesmo que você tirar o sangue de uma pessoa e deixar ela fragilizada. Então, o Papa está correto. A corrupção é o grande câncer desse país, onde os grandes vão se tornando cada vez maior na proporção que vão enfraquecendo os pobres, que vai faltando assistência para os pobres, saúde, educação, medicamento nos hospitais, enfim, material escolar, merenda, tudo isso vai faltando para os pobres. E a corrupção vai exatamente fazendo os fortes mais fortes à custa da morte dos pobres e dos pequenos. Pois bem, eu estava vendo justamente aqui, padre, de que Jesus, durante todo a sua vida, aceitou essa cruz. Durante toda a vida de Jesus, a gente sabe que, e a gente pode constatar isso nos evangelhos, de que Jesus, durante toda a vida, aceitou a sua missão. Mesmo sabendo de que o fim seria justamente ser crucificado. Uma frase bem clichê é que Jesus, aquele mesmo que é aclamado no Domingo de Ramos, como o rei dos judeus, o rei que é aclamado com ramos de palmeiras, que naquela época somente grandes autoridades eram aclamadas e recebidas com ramos de palmeiras. E Jesus é esse mesmo, que foi aclamado no Domingo de Ramos, é o mesmo que vai ser crucificado. Então, a gente compreende de que Jesus, durante toda a vida, abraçou essa cruz. Não somente nesse período da Semana Santa. É verdade, por olhar, por que o povo mudou tão rápido? No domingo aclama Jesus rei. Na sexta-feira, Jesus já é réu, já é condenado,
já é a votação pública, e Jesus concorreu, esse mesmo povo, no momento de votar, vota para condenar Jesus e libertar Barrabás, um ladrão perigoso. Então, um povo apaixonado é capaz de fazer loucura. E se a paixão de Jesus não penetrar em nossa vida, para fazer sucumbir às paixões de loucura, nesse momento o Brasil vai caminhar para a morte, para o fim. No momento hoje que está acontecendo a morte de Jesus, às 15 horas, no templo também estão se matando os carneiros para exatamente comemorar a Páscoa. Que Páscoa? A libertação do povo que saiu da escravidão do Egito e veio para a terra prometida da liberdade. Essa paixão de hoje tende a nos apontar isso. Sair, celebrar essa paixão, não mais essa paixão cruenta. Não vai ter mais derramamento de sangue de Jesus. Jesus não vai morrer de novo. E morre sim, espiritualmente. E o povo morre com Jesus, espiritualmente, solidariamente com Jesus. Se jejuma, faz o jejum hoje, né? Neste dia, as pessoas renunciando aos seus apetites mais fortes, de carne, ou de celular, ou de carro, ou de roupa, ou de perfume, renuncia e coloca esse sofrimento pela libertação deste país, deste povo que está cansado, sofrido e abatido como ovelhas sem pastor. É preciso mergulhar, ver esse sentido da Páscoa, para que a nossa comunhão no domingo da ressurreição, ela não seja a nossa condenação, mas seja a nossa libertação. São Paulo vai dizer, aquele que comunga Jesus, despreparadamente comunga a própria condenação. É preciso a gente se deixar iluminar pelas dores, pela cruz de Jesus, para que nós possamos receber o alimento do céu, que é o Jesus que vai se ofertar em alimento para a vida. Esse alimento nos dá força para construir esse país diferente, onde as pessoas se respeitem. Nós somos irmãos. Quem foi que disse que a ideologia é maior do que ninguém? É a pátria, é o país. Nós não podemos se deixar levar pela ignorância, pela cegueira. É abrir os olhos. Eu sou o caminho. Eis que estarei convosco. Não tenhais medo. Existe um clima maior de medo do que esse que a gente vive no país? Nem numa ditadura militar nós tivemos tantos ministros militares como temos hoje no Brasil. É um clima de insegurança, de medo, em toda parte do país. No governo medroso e inseguro, o povo com medo, o povo ameaçado, os direitos sendo ameaçados, as garantias sociais. A quem iremos nós? Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. E é preciso que o povo se agarre nesta palavra. Mas a palavra sem mito. A palavra desprovida. Só ela, cheia de vida eterna, pode nos dar o norte. Para onde iremos, Senhor? Só tu sabes o caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Ele nos ajude hoje, mediante tanta luz, tantas setas de esperança de luz, que esse Papa, que essas celebrações de hoje vão colocando em nossa vida, para que sejamos partícipes e beneficiários da oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17. Que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Sejamos um Brasil de todos e não um Brasil de alguns. Hoje é a Sexta-feira Santa. Jesus hoje foi elevado à cruz. Ontem, na quinta-feira, a instituição da Eucaristia, Jesus, na última ceia, lavou os pés dos discípulos. Qual o significado real desse gesto
de Jesus. E pegando como parâmetro uma atitude recente do grande Papa Francisco, em um gesto significativo de humildade pela paz, o Papa Francisco se ajoelhou para beijar os pés dos líderes do Sudão do Sul, na última quinta-feira, dia 11, durante visita da comitiva do país africano à sede do Bispado de Francisco. A atitude do Bispo de Roma foi acompanhada pelo seu pedido para que o governo do Sudão do Sul, que recentemente assinou um armístico com os grupos rebeldes, não volte a se engajar em uma guerra civil que já castigou o país africano por 5 anos. Aquele gesto de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, foi novamente trazido à tona para trazer unicamente essa mensagem da paz. Francisco, que não somente falou, mas em um gesto concreto, se ajoelhou nos pés de todos os líderes, beijou e, após beijar o pé de cada um, pediu que eles não regressassem à guerra. Essa é a realidade, é o verdadeiro sentido da Quinta-feira Santa e também da Sexta-feira. Na minha vida, eu nunca vi um gesto. Nunca. E nem podia nem imaginar que um Papa pudesse ter uma atitude daquela, um gesto. Ele beija exatamente os pés dos líderes de um país pequeno, excluído, preto, pobre, no estado de guerra há muito tempo, e o Papa dialoga com ele e vai às últimas consequências para onde o diálogo suplica paz, entendimento. E aquele gesto do Papa é um gesto onde ninguém mais pode fugir ao diálogo, a quebrar o pacto. Ele mergulhou até as últimas consequências. E o interessante, padre, é que nesse mesmo momento em que o Papa beija os pés desses líderes e pede que não regressem à guerra, nós vemos líderes mundiais exaltando e defendendo até mesmo uma guerra civil no país vizinho aqui, a Venezuela, que vivencia uma crise verdadeira, mas que não é um pressuposto para uma guerra. De fato. Esse gesto do Papa, tudo isso é para influenciar a nós. É o serviço, como Jesus beijou os pés dos apóstolos, ele disse, eu lavei os pés de vocês e beijei. Não é porque eu sou engraçado. E vocês dizem que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor de fato. Eu dei o exemplo para que vocês também o façam. E se vocês assim o fizerem, felizes sereis por toda a vida. Isso é o que está faltando. Você imagina um país nosso precisando de gesto, de humildade, de serviço, de você ver 14 milhões de brasileiros nossos, desempregados, a violência, nunca se matou tanto no país como se mata agora, e a gente está brincando de invadir Venezuela, ou porque os Estados Unidos estão como menino pequeno, vai bater no outro, né? Isso parece o fim do mundo, ainda ter brasileiros batendo palma, né? Achando que a Venezuela está numa situação bem pior do que nós. É preciso que a gente se preocupe com todo mundo, mas não piorando a situação. Imagina o que seria de nós o Brasil criar um confronto com a Venezuela. Um país que é marcado exatamente, nós estamos vivendo um contraditório. Há poucos dias, o Brasil se cantou e decantou em todos os cantos da imprensa que tem um grande débito na Previdência de 250 bilhões. O governo, no segundo mês, foi lá na Previdência e tirou 607 bilhões para pagar dívidas públicas do Brasil. Quer dizer, são muitas contradições nesse país. E é preciso a gente derrubar todos os véus, desvelar, desmitizar toda essa estrutura, essa comunicação que existe hoje, principalmente dos fake news, de muitas mentiras, essa farsa da Previdência, que é uma... Aí o povo quer exatamente dizer que essa reforma, a reforma seria muito bom se ela fosse para corrigir os privilégios do povo. Não é? Pelo menos o que está se propondo é para tirar
direito dos pobres, garantias, seguridades, e os ricos continuarem bem do jeito que estão, mas enfraquecer os pobres. Quem foi que ganhou mais dinheiro no Brasil ano passado? Os bancos. Os bancos. Então querem tirar dinheiro, o FGTS dos pobres, tudo isso mobiliza o sistema da construção civil do país, geração de emprego e tudo, e da própria Previdência. Quem ganha, quem move a economia das cidades pequenas, quem é nesse país? São os pobres que compram feijão, açúcar, arroz, cimento, tijolo, é isso. E se você tirar esse dinheiro dos pobres, como vai ficar a economia desse país? A geração de emprego, como fica? Só uma pessoa cega, ideológica, com um palanque enganchado no pescoço, pendurado da campanha, e um retrato de um candidato de lado, é que não está vendo isso. Mas nunca é tarde, né, para compreender. Depois que passou-se todo esse trajeto da paixão, da morte de Jesus, e ali na cruz estava todo aquele cenário, povo, mulheres, a mãe de Jesus, um centurião romano que estava ali, acompanhando, ele olhou para Jesus, para Jesus na cruz e chegou, caiu a ficha. Realmente este homem era o Filho de Deus. É preciso que caia a nossa ficha para a gente receber realmente o que é bom para nós brasileiros. Qual é o tipo de reforma que é bom para nós brasileiros, para nós todos. E assim nós possamos ficar enriquecidos. Tem coisa melhor do que luz? A ideia. Teve um filósofo que preparou, Karl Marx foi um grande filósofo da Revolução, foi Engels, ele dizia, lançam-se as ideias, 50 anos depois os canhões. Não existe ideia mais forte para nós do que o Evangelho, que é possibilidade para todos, vida para todos, garantias, direito para todos. Mas nós estamos querendo fazer um país dividido por ódio. Prosperidade, bênção para alguns e para uma grande maioria, penalidade, sofrimento, canga, peso, dores, mortes, exclusões. Está certo. Você que é cristão, muitas pessoas que estão indo aos cultos, às igrejas, ainda estão fazendo gesto de campanha de ilusão. Acorda. Passou. Hoje nós precisamos tratar de políticas públicas, é do Brasil, é de investimento, é olhar para a questão do desempregado desse Brasil, é de olhar para esse gládio, os brasileiros brigando contra o outro, direita contra a esquerda. Isso é uma ilusão, isso é uma loucura. E o mundo lá fora se divertindo de nós. Como o Brasil está todo dia, né, caindo. E em que é que nós estamos crescendo, minha gente? Só em ridicularidade, né? O Brasil, o país do ridículo. É preciso a gente cair. Derruba o manto. E olhe, qual é o PIB do Brasil cresceu? Já passamos o governo Temer, que ia fazer uma ponte para o futuro. Esse agora que ia garantir, que seria o Messias, para garantir prosperidade, uma previdência jamais, né? Um pobre se aposentar com 65 anos. Enfim, um conjunto de a paz que ia acontecer do dia para a noite. O que é que nós estamos vendo, meu Deus? Todo dia o Brasil se tornando menor. O capital nosso sendo dominado pelas forças estrangeiras, comprando todo dia nossas empresas, enfim. E as garantias previdenciais entregue aos bancos, quem vai ficar para nós? Só lembrança, como diz aquela música, e nada mais. E no final, vamos se transformar uma colônia africana, né? Brigando pelo poder, quem é a esquerda, quem é a direita. Olha aí. Gritemos por São Bento antes da cobra morder. E façamos desta sexta-feira, esse momento, um tempo de luz.
teu jejum seja exatamente para transformar teu coração, tua ideia. Olhe para a cruz e dela tire uma imagem, a verdadeira fotografia tua e do país, enfim, e do que você espera a partir dessa ressurreição, dessa paixão renovadora de nossa vida. E nesta sexta-feira, data em que a igreja celebra a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, o padre Francivaldo também conversou com o bispo diocesano Dom Francisco de Sales, que falou e trouxe também a sua mensagem como pastor diocesano para toda a comunidade, para todos os homens e mulheres de boa vontade, como ele disse na sua fala. Sexta-feira Santa, esse dia marcado pelo sofrimento, o dia onde a injustiça prevalece na sua expressão maior de ódio, de exclusão, de dor, de retirada de liberdade das pessoas, acima de tudo, de desrespeito ao ser humano. E a igreja está exatamente com esta missão do mundo, fazer valer, né, exatamente a sua missão, colocar exatamente o homem como centro da prioridade do amor de Deus e da missão. Estamos aqui na residência do bispo, Dom Francisco, como todos os anos, enriquecendo o programa e o povo com sua mensagem de encorajamento, de esperança, acima de tudo de luz, sobre esse grande mistério que é a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, celebrada na vida do nosso povo. Nós concluímos o dia de ontem com a cerimônia da instituição da Eucaristia, que é a antecipação do grande mistério que hoje nós celebramos. Cristo que se doa plenamente a nós, esvaziando-se, como nos lembra o apóstolo, de tudo, para que nele nós tenhamos a vida. E a memória da Eucaristia, ela é intimamente associada à memória do lava-pés. Tanto que o evangelista São João narra justamente o memorial do serviço do lava-pés, praticamente com as mesmas palavras da Eucaristia. E é isso que Jesus realizou e manda, ordena, confia à sua igreja como missão. Inserir-se plenamente no dinamismo de sua Páscoa Redentora. Contemplar hoje o crucificado é colocar a imagem do Cristo que assume nossa condição humana no centro de nossa atenção. Somente a contemplação de Cristo na plenitude de sua humanidade, Verbo encarnado que doa-se para nós, pode nos possibilitar a recuperação da dignidade do ser humano. Nós não podemos celebrar a paixão sem recordar as paixões que acontecem cotidianamente à nossa volta. Basta fazermos o cálculo da exacerbação da violência que nesses últimos meses tem se tornado manchete cotidiana em nossos jornais, em nossas televisões. Há muita gente sofrendo. Há muitos corpos de Cristo chagados, desfigurados, aos quais nós devemos nos dirigir com aquela mesma ternura com a qual Jesus se curva diante dos apóstolos para lavar-lhes os pés. Com aquela mesma realidade de abraço terno que Jesus faz àquele que está ao seu lado no alto da cruz, do Calvário. É interessante a gente perceber que a vida de Jesus começa entre os últimos. São os pastores, os primeiros destinatários da boa notícia da salvação. E a vida terrena de Jesus conclui-se também com os últimos. 2 ladrões crucificados ao seu lado. Quase que para dizer-nos, eis o lugar teológico no qual nós devemos nos encontrar enquanto celebramos a paixão redentora de Jesus. Ali há uma promessa de vida, de plenitude, aquele último que conquista
ao lado de Jesus que vai ao Pai, a bem-aventurança, a eternidade. Quase que Jesus dizendo para nós, essa humanidade frágil, pecadora, já tem um lugar no meu coração e confia à igreja esta mesma missão. Então, que nós possamos viver esta Sexta-feira Santa voltando-nos para Cristo e voltando-nos para o rosto de Cristo, presente na vida, no sofrimento, na exclusão de tantos irmãos e irmãs nossos que, sobretudo, vítimas da violência, da pobreza, da miséria, estão povoando nossas cidades. Que os nossos gestos, nesta Sexta-feira Santa, sejam aqueles mesmos de Cristo, para que possa transparecer em nossa vida, em nosso testemunho, a caridade de Cristo, que é o testemunho mais autêntico de nossa vida, de nossa fé. Nós vivemos num momento do Brasil muito de encontros e desencontros, de verdades, no plural, de dores, de perda de direito, de frustrações e tudo. Mas, em meio a tudo isso, nós temos a obrigação e a missão de celebrar a Páscoa, a vida nova, né? A esperança. Como diz São Paulo, a esperança não decepciona. A mensagem do seu bispo, desse contexto de tantas dores, onde o Papa também já manda mensagem ao Brasil, todos se incorporam, as dores do Brasil nesse momento e as suas frustrações e decepções, com a mensagem de Páscoa que o nosso pastor tem para, com todos aqueles que bebem, que assistem, sintonizam o Boca Santa, nessa sexta-feira, mas já passando a mensagem de Páscoa do seu bispo para todos da diocese do mundo, que nesse momento espera a esperança de vida nova para todos. Celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é celebrar a certeza de que a vida, mesmo ferida, mesmo marcada pela dor e pelo sofrimento, carrega consigo a esperança. O Cristo que nós depositamos no sepulcro é o Cristo emprenhado da luz da ressurreição. Então eu diria que nesses tempos difíceis, o grande desafio nosso, e aí é um desafio que vem e advém da fé no ressuscitado, quem crê em Cristo vivo e ressuscitado não pode ceder ao medo, ao pessimismo. Nós estamos mergulhados numa onda de pessimismos muito grande, diante, claro, das tantas realidades, das tantas frustrações que nós temos experimentado na aventura da vida, da construção da nossa sociedade. Então, primeiro de tudo, acreditar na esperança. Não perder do horizonte esta esperança que é operante. A esperança não é simplesmente algo que eu fico esperando comodamente. A esperança cristã é profundamente ativa. Nós a construímos a partir da fé, a partir do exercício concreto do compromisso de seguimento de Jesus Cristo, que passa pela visão de uma humanidade nova que nós já experimentamos, já carregamos dentro de nós. Então, celebrar a ressurreição de Cristo é, sobretudo, celebrar a exuberância desta vida nova, que é presente de Deus, mas, ao mesmo tempo, é construção e responsabilidade de cada um de nós, enquanto vamos dando forma à nossa vida de cristã. Então, é preciso fazer, em meio a tantas sombras e dúvidas, fazer resplandecer esta vida que o Senhor já nos deu. E se nós fazemos, certamente nós faremos diferente e faremos a diferença no mundo. Papa São Paulo VI lembra-nos na Evangelii Nunciandi da potência transformadora, revolucionária do Evangelho que nós carregamos conosco. Não ocultar essa força transformadora, não adequar o Evangelho às nossas humanas e pequenas expectativas ou zonas de conforto. Deixar que o Evangelho possa
exalar essa força transformadora através de um compromisso sincero. Nós não podemos falar de vida nova como se fosse uma teoria, se essa vida não transparece nas minhas escolhas, nos meus atos, naqueles valores que eu elejo para dar sentido à minha vida. Então eu penso que diante de tanta incerteza, diante de tantas notícias falsas ou falsificadas, diante de tanta manipulação das consciências, é preciso confrontar tudo com a verdade luminosa do Evangelho e discernir no meio de tudo o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, para que o nosso serviço à humanidade possa carregar a marca do Evangelho e possa atingir a estatura autêntica e corajosa dos verdadeiros discípulos do Senhor. Se nós o fizermos, certamente a vida pascal que nós celebramos incidirá diretamente na transformação de nossa realidade. A experiência do engajamento social e sociotransformador da Igreja, ela advém dessa consciência profunda e profundamente vivida daquilo que constitui a novidade de vida que Jesus ganhou para nós e nos deu de presente com o mistério de sua Páscoa. Então, vivamos isto que o Senhor já nos deu, responsabilizando-nos com aquilo que devemos fazer para fazer transparecer esta luz diante do mundo. Padre, então é importante que essa fala do bispo possa atingir toda a diocese e que os padres possam levar essa mensagem também nesse período pascal e durante todo o ano. A paixão de Jesus deve ter um engajamento da vida. Você não pode viver num país sem compromisso, sem se engajar, sem se posicionar. Se limitar somente à Eucaristia, somente à celebração eucarística, litúrgica, e não se engajar no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Não, exatamente. O Papa João Paulo II foi um grande Papa que mexeu com o mundo. Ele dizia que o Evangelho não foi enculturado, ele é alienado, ele não liberta. Exatamente. Tem como a gente celebrar a paixão de Cristo, deixando de lado todo o sofrimento que passa a nação brasileira hoje? 14 milhões de desempregados, salário achatado, né? Salário condenado a ser achatado para o futuro. A violência aumentando, o suicídio aumentando nesse país. E você deixar tudo isso de lado, para a saúde sendo ameaçada e acabar o Sistema Único de Saúde, o SUS. Os mais médicos fracassados, são mais de 1.250 comunidades que estão aí sem médicos, porque os médicos brasileiros não vão, porque pelas babaquice ideológica, né, se desconstituiu, se desmontou a experiência que estava certa. Quem não se lembra, né? A presença dos médicos cubanos nos lugares mais pobres do Brasil, essa experiência que Cuba se preparou para o mundo, né? Aí você desmonta só por fantasias ideológicas, imagina, para dizer que mudou. Mudar para melhor, não para pior esse país. Inclusive, padre, neste mês de abril, nós sabemos que o Papa, mensalmente, ele coloca uma intenção para que o mundo inteiro possa rezar pela intenção do Papa. E agora, em abril, o Papa pede que todos os católicos e todos os cristãos, de uma maneira em geral, rezem pelos médicos, pelos enfermeiros, por todas as pessoas que compõem a medicina que estão trabalhando neste momento em zonas de guerra. Médicos que deixaram seu país, deixaram a sua realidade, saíram da zona de conforto e foram até países que estão vivendo em conflitos de guerra. Vamos acompanhar a mensagem do Papa, o seu pedido especial de oração. La presencia de los médicos, de los enfermeros y del resto del personal sanitario en las zonas devastadas por los conflictos es un signo de esperanza. Son personas sabias, valientes, buenas, que siguiendo su vocación trabajan en condiciones extremadamente peligrosas. Recemos por los médicos y el personal humanitario presente en zonas de guerra, que arriesgan su propia vida
para salvar la vida de los otros. O pedido do Papa é muito forte, porque ele pede que a gente reze pelos profissionais que estão dedicando a vida, até mesmo arriscando a vida, para salvar a vida das pessoas, padre. Você pensar hoje, por exemplo, no norte do Amazonas, do Acre, Pará, toda aquela região do Brasil, onde tudo é distante. Você pega uma canoa e passa 4, 5, 6, 10 horas, né, dentro de um rio para cumprir uma missão, chegar o médico, chegar a uma comunidade. E de uma hora para outra, você imagina todas essas comunidades ficarem sem médicos. Simplesmente pelo ato e o governo, não, isso aqui é uma questão ideologicamente diferente para mudar o país, resultado. E esse povo todo padecendo hoje no Brasil, quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas hoje estão morrendo exatamente pela mudança criminosa e irresponsável. E está muita gente batendo palma, isso está certo, é isso mesmo, quer dizer, e vão colocando, eu digo, as ideias, né, as interpretações absurdas, o povo vai engolindo. Quer dizer, isso não pode. Você hoje percebeu, imagine hoje o agente de saúde, o médico do SAMU, o médico da comunidade rural que vai lá, o médico da família, enfim. Hoje nós temos um conjunto de estrutura de saúde que atende. Eu eu vivi num tempo que não tinha nada disso. E como mudou, e como seria que isso mudasse ainda mais? E este panorama está sujeito a exatamente a desaparecer se esse intuito, esse projeto do ministro da Economia, né, se realizar do jeito que ele quer. O dinheiro da saúde e da educação vão ser tirado cada vez mais, essas obrigações vão tirar dos municípios, né? E alguém vai gastar o que dá para gastar, né? Ou o que quiser gastar. Você vai tirar garantias constitucionais, compromisso e deixar ir a lavantu. Quer dizer, isso é gravíssimo, e todo mundo tem que estar atento, aceso, para que nossos direitos sejam garantidos. E todo o nosso esforço seja para melhorar as políticas públicas, que isso seja mais bem falado, que as igrejas têm falado mal sobre isso. O engajamento. Por exemplo, qual é o gesto concreto da campanha da fraternidade em 2019 para nós? Qual é a política pública que vai ser eleita e proclamada e divulgada nas redes sociais? Será que foi feito esse trabalho? O grande encontro com os municípios, o município premiado que desenvolveu a melhor política pública, e a gente se preocupar, criar essa consciência, que é preciso criar. E a gente, porque hoje, eu estou dizendo, nós estamos permeados pelo sentimento de indiferença. A indiferença é o pior sentimento. É você ver gente morrer, gente matar, gente roubar, né? E você dizer, não roubando o meu, nem me matando, o resto que se lasque. Hoje nós já temos um bocado de gente pensando assim. Imagine na proporção que vai aumentando esse contingente de pessoas que pensam assim, qual será o país do futuro? E nós, cristãos, de um modo geral, igrejas de um modo geral, temos que estar atentos a isso. Num país que, num período eleitoral, dentro das próprias igrejas, nos cultos, se encenas, arma, gestos de matar pessoas dentro dos templos. Você imagine que ponto esse povo brasileiro está sendo lesado, massificado, feito massa de manobra, despolitizado. Isso é despolitizar o povo. Então, esse tempo é forte. É preciso o engajamento direto da sociedade, nós cristãos, nos preocuparmos de forma correta, nos libertarmos desse sentimento doentio que os governos colocaram na cabeça do povo. O Brasil contra o Brasil. Aqui é um grupo de direita, aqui é o outro de esquerda, quer dizer, e isso vai levando o país ao fim. Daqui uns dias, olhe,
Se agora estão começando mão de tapa, né? Matando vereadores que pensam diferente, ou deputados. E quando começar essa matança de forma, eu diria, generalizada ou em massa? O que seremos no futuro? As ideias agora, a revolução depois, os canhões chegam depois. Então é preciso que neste tempo de Semana Santa, essas ideias todas sejam colocadas na família, em casa, nos templos, nas redes sociais, nas discussões, enfim, para que não sejamos levados, né, como bois ao matadouro e no final caminhemos para uma morte absurda e surda. Hoje no Brasil, parece que todo mundo escuta tudo, ouve tudo e faz de conta que é mudo, né? Não podemos nos comportar como indiferente. Podemos nos comportar como inteligente, autêntico e dizer o que é bom para nós. Padre, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade. Foram 2 dias de um mergulho profundo na realidade do nosso país, da nossa região, com os principais assuntos que a Igreja tem debatido a nível nacional. É bem verdade que a gente precisa que esse debate possa chegar mais forte também na nossa diocese, mas foi uma quinta e uma sexta-feira realmente santa. Foram 2 dias santos aqui na TV. Então, muitíssimo obrigado, gostaria de agradecer imensamente. E a sua mensagem final nesta sexta-feira santa para quem nos acompanha. Na sexta-feira santa o povo costuma, na tradição popular, matar o Judas. Matar o Judas porque o Judas traiu Jesus. Se você for comparar o pecado de Judas com o pecado hoje dos políticos, das classes dirigentes, né, que trai o povo, que trai Jesus, tantas vezes todo dia eles possam trair, então é um dia que tem que se rezar muito, tem que ter muita penitência, porque nós vivemos no país das traições. Traições da missão, do papel, dos compromissos, enfim, daquilo para o qual você foi eleito, foi direcionado. É preciso rezar pelos traidores da pátria. E se identificar cada um. Não podemos ter um olhar diferente. E depois olhar exatamente a paixão de Jesus. A paixão de Jesus é uma paixão lógica. Jesus sofreu tendo em vista um bem maior. Jesus sofreu tendo em vista a ressurreição mais na frente. E hoje o povo brasileiro padece, sofre, em razão de quê? Por que tanto sofrimento no Brasil? Por que tanta morte? Por que tanto desempregado? Por quê? Para que tudo isso? Para ver os bancos mais ricos? Se aumentar do dia para a noite como se aumentou no Brasil? Para se pegar o dinheiro dos pobres, 607 bilhões e pagar contas de banco? Por que não se discute o déficit público desse país? Não faz uma discussão? Porque para onde vai o dinheiro do povo? A riqueza, o PIB, só para déficit público? Por que não faz uma discussão séria sobre isso? Sofrer para quê? Que cada um de nós procuremos encontrar a razão do sofrimento de cada um. Que olhemos a razão da paixão de Jesus e encontremos uma razão para a paixão do nosso povo. Uma feliz sexta-feira. Que o teu jejum, que a tua renúncia complete o que falta na paixão de Jesus. E que o domingo da ressurreição, você, eu, nós ressuscitaremos com a nova visão, com um coração renovado, com a convicção de um país unido, fazendo nossa a oração sacerdotal de Jesus. Que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Gostaríamos de agradecer imensamente a você que nos acompanhou, tanto na quinta como na sexta-feira santa. E agora o padre, diante de Jesus crucificado, fará
a bênção final. Mas antes nós queremos agradecer a Jesus por toda nossa vivência nessa Semana Santa, agradecer por toda a nossa equipe da TV Diário do Sertão, Mateus, Jonatas, Henrique, enfim, a toda a nossa equipe da TV, do portal, por todo o engajamento, por toda doação total para ser possível essa programação especial. O Padre Francivaldo, diante de Jesus crucificado, nesta Sexta-feira Santa, onde Jesus foi elevado à cruz, agora faz a oração final. Bom Jesus, de misericórdia e de amor, a cruz é a expressão maior da dor e do amor que nos libertaste. Que esse teu sangue, Jesus, lave hoje todos nós brasileiros, homens e mulheres, para que nos sintamos diante do tempo, com os pés no chão firme, pisados, apoiados pelo direito e pela justiça, e com os olhos voltados para a paz. Que o Senhor Jesus nos ajude a ver, a entender e a construir esse país de paz que todos nós queremos. E que possamos, Jesus, tê-lo como Senhor. Só Jesus, o Senhor, aquele que nos guia, que nos ilumina para o caminho certo. Como dissestes a nós, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor possa nos cobrir de luz, que a tua bênção de dor nesse dia alivie as dores do nosso povo, redimensionando, redobrando a disposição de lutar, cada um de nós, fazendo com que a dor que dói, doa menos, e os nossos passos sejam revigorados para caminhar com mais fortaleza na perspectiva da construção desse novo tempo. Tempo de justiça, tempo de paz. E pedimos a tua bênção para nós, para o Brasil, para todos os telespectadores que acompanham a TV Diário do Sertão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus complete tudo que falta no coração e na vida de cada um de nós neste ano de 2019. Nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos o povo unido, sem violência e sem ódio, é uma força. Não vamos pensar agora que o povo vai sempre ficar só olhando, só chorando, só se lastimando. Não. O povo está aprendendo, sobretudo nas nossas pequenas comunidades de base, somadas, são uma força grande. Quando, por exemplo, houve alusão ao papel da igreja, o papel da igreja é este: se entende por política. Eu não tenho medo quando diz a igreja está se metendo em política. Depende do que se entende por política. Se política é sinônimo de preocupação com o bem comum, é preocupação com os direitos fundamentais da criatura humana, política, neste sentido, não é só um direito da igreja, é uma obrigação da igreja. Porque Cristo ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, mas ele ensinou imediatamente, mas há outro mandamento igual ao primeiro, amar o próximo. De forma que eu posso deixar, sendo digno ou indignamente ministro de Cristo, devo, como todo cristão e ainda mais como todo sacerdote, devo ser presença que lembre a presença de Cristo, deixar nosso povo aí numa condição de animais. Quem diz isto são as Nações Unidas. O que quer dizer condição infra-humana? Então, trabalhar para ajudar a promoção humana dessas massas que estão numa condição que não é humana, neste nosso Brasil, morrer gente de fome no Brasil,
Haver crianças feridas para sempre na mente porque não tiveram alimentação adequada nos primeiros anos de vida. Mas o que pode acontecer se 92% dos brasileiros estão sem terra onde viver, nem terra onde trabalhar? Agora, graças a Deus, o que o Papa disse é verdade. O Papa deu alerta. A reforma agrária do Brasil não pode fracassar. Ele conhece a nossa situação. Ele sabe que desta vez será possível, perfeitamente possível, uma autêntica reforma agrária, sem ódio e sem violência. Como é que o senhor vê essa classificação que alguns setores da própria igreja dão ao senhor e a outros representantes como sendo a ala à esquerda dentro da igreja? Isto já era coisa passada. Houve um tempo em que aqui no Brasil era assim. Se um leigo, uma religiosa, um padre, um bispo, trabalhava diretamente com o povo, meu Deus, é um santo, é uma santa esta religiosa. Mas quando a gente sempre trabalhando para ajudar o pobre, nele descobrindo uma presença viva de Cristo, que se identificou com quem sofre, Cristo, quando anunciou o julgamento final, não disse: os pobres tiveram fome, os pobres tiveram sede. Eu tive fome, eu tive sede. Mas quando a pessoa, mesmo continuando a ajudar o pobre, tinha a audácia de falar em justiça. Já viu que palavra mais perigosa? Justiça. Falar em promoção humana, imediatamente era chamado de comunista. Hoje isto é ridículo. Eu sei que o povo também está alerta. E o povo soube também escolher. Eu não tenho medo da eleição, não. Não tenho medo da Constituinte. Eu creio que haverá pressões, e isto é válido. Nós estamos numa democracia, cada qual que faça a sua pressão, desde que seja legítima, desde que seja em termos, desde que seja dentro da verdade. O que não cabe é quando há afirmações inteiramente infundadas, desrespeitosas até da verdade. Mas que haja oposição é ótimo. Agora, não escondemos isto, que procurarmos alertar o povo para a importância de toda eleição. Em toda eleição, afinal de contas, encarregamos alguém para falar em nosso nome, para agir em nosso nome. Mas que esta eleição era de uma importância especialíssima, porque se tratava de eleger quem vai recriar a nossa Carta Magna, nossa Constituição. E se Deus quiser, nós vamos assistir a isso. Se Deus quiser, os nossos constituintes, depois de debates, que o ideal é que sejam claros, sejam abertos, chegaremos a uma Constituição que permita, que assegure o essencial para que as nossas reformas sociais, que são indispensáveis à nossa paz social, se transformem em leis, e leis que não fiquem no papel. O povo foi preparado não só para votar lá no dia, mas para acompanhar a Constituinte, para ver quem é fiel ao que prometeu. O que é exatamente que levou, que criou dentro do senhor essa preocupação com esse trabalho, de, além de religioso, ter essa preocupação política com os problemas sociais? Não é religioso, é religioso. É o segundo mandamento da lei de Deus. Está profundamente vinculado da mensagem de Cristo. Cristo nos ensinou a completar o amor a Deus com o amor ao próximo. De maneira que estou inteiramente dentro daquela mensagem que recebi em 15 de agosto de 1931. Mensagem de anunciar a mensagem de Cristo.